Deixa eu aceitar um pessoal que está chegando aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Bom, eu sou a professora Patrícia, professora do ICUB, e eu vou apresentar para vocês a Mariana, que vai falar com a gente hoje sobre leitura e dislexia. A Mariana é doutora em Linguística pela PUC, do Rio Grande do Sul, e ela fez o seu estágio de doutorado sanduíche no Laboratório Haskins, em Yale. Ela é mestre em Linguística também pela PUC e é graduada em Letras pela URGS. Ela fez parte da graduação na Universidade Autônoma de Madrid. E ela pesquisa na área de neurociência cognitiva voltada ao processamento da linguagem. Ela é bastante interessada nos seguintes temas: processamento da linguagem, processamento sintático da linguagem, produção e compreensão, bilinguismo, linguística formal, sintaxe, semântica e suas interfaces. Então, a Mari estava comentando que ela fala bastante sobre leitura e se interessa bastante sobre leitura e dislexia, né, Mari? Por isso que ela vai falar com a gente sobre isso hoje. Seja bem-vinda e obrigada, Mari, por ter concordado em participar. Obrigada, Paty, pela apresentação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu ver se vai dar certo. Ai, que bom. Consigo ficar vendo vocês e a tela ao mesmo tempo. Deu certo. Então, como a Patrícia falou, né? Meu nome é Mariana, eu sou doutora em Linguística e eu estudo bastante essa parte, né? Essa relação entre leitura e dislexia do ponto de vista mais cognitivo, que a gente sabe também, às vezes tem outras teorias, mas do ponto de vista da educação também, e o nosso ele tenta, é como se fosse uma neuroeducação, né? Como se fosse do ponto de vista cognitivo ligado à prática. E aí eu coloquei aqui também para vocês saberem, porque eu vou apresentar, então, alguns dados, e eu terminei meu doutorado agora, no meio da pandemia, que foi a defesa, né, online, mas eu, enfim, continuei, então, pesquisando e sendo colaboradora desse grupo, né, do Instituto do Cérebro aqui da PUC do Rio Grande do Sul, e vou falar alguns dados desse projeto Acerta, que eu faço parte, né, na pesquisa, que significa avaliação de crianças em risco de transtorno e aprendizagem. Então, é bem relacionado com leitura, dificuldade de leitura e dislexia mesmo, o meu tema. Bom, então, para começar, né, a falar sobre leitura, eu coloquei aqui alguns dados para a gente ver do cérebro que não está lendo, né? Por que será que algumas crianças ou adultos, né? Porque a gente vai ver aqui, então, a taxa de analfabetismo no Brasil, teoricamente, é apenas 6,6%. Então, seria pequeno perto do tamanho do Brasil, certo? E eu pesquisei também aqui para a gente, né, que a taxa de analfabetismo no Uruguai seria bem menor, mas também é um país menor, né, com menos gente. Então, a taxa de analfabetismo no Uruguai seria de 1,5, e eu achei interessante aqui para a nossa discussão esse dado de 3% nas áreas fronteiriças. Daí, esse artigo até que era do Observador, que citava, né, os dados do Instituto de Estadística do Uruguai, era de Artigas e Cerro Largo. Então, essas áreas fronteiriças, a porcentagem é maior, né? Então, sobre o que a gente está falando aqui? Sobre essas pessoas que não aprenderam a ler. Então, como isso muda, né, o ponto de vista de toda uma estruturação também cerebral, é o que a gente vai ver. Mas relacionado à aprendizagem da leitura, então, no início,
Eu trouxe aqui mais alguns dados do Brasil, que a gente debate bastante, por isso toda essa pesquisa e também desse projeto, né, que eu faço parte para tentar avaliar essas crianças e saber o quanto antes a dificuldade e identificar, né, o quanto antes a dificuldade delas, porque a gente vê que a gente tem aqui no Brasil, né, que a taxa é bem maior, de 29, foi a última, 29% de analfabetismo, mas na verdade a gente tem problemas que acontecem antes, né? Até fiz aquela brincadeira do aqui eu faço essa brincadeira, mas tenho que explicar, né? Que é do Apollo 13 da NASA, que na verdade eles não falaram Houston, we have a problem, né? Nós temos o problema, mas Houston, we have had a problem. Então nós temos tido um problema, porque o problema ele acontece, né? Aqui a analogia com a leitura, ele acontece antes, a gente chega nessa taxa de analfabetismo por quê, né? Então a gente teve esse PISA de 2018, que foi o último sobre leitura, publicado em 2019, e 55% dos nossos estudantes aqui no Brasil do 7º ano estavam abaixo do nível 2 de leitura, que é o patamar mínimo considerado, então, pela organização, né, OCDE, que a gente fala dos estados, que é internacional, né, que faz esse teste de avaliação internacional de leitura, e então 55% deles já estavam com dificuldade, né, para a gente chegar lá nos 29 que não sabem ler nada. E no 3º ano, 15% das nossas crianças já está no ano, né, na série, no ano escolar errado para a idade. Então, a gente vem com uma coisa cumulativa, na verdade, para chegar nesses, aqui no Brasil, 29%, né? Então, aí no Uruguai, 3% nas áreas fronteiriças, mas com certeza teria também dados das crianças antes, né, de chegar nisso. Mas, enfim, isso é só uma exploração dos dados para a gente entender o problema que a gente está tratando, né? Que é a dificuldade de leitura e a dislexia. Mas vou explicar para vocês direitinho também qualquer dúvida que tiverem ao longo do caminho ou que souberem algum dado, né, do Uruguai e quiserem compartilhar, eu ficaria muito feliz em saber também, porque a gente estuda bastante essa questão da leitura num contexto geral, né? Que nem a Patrícia mencionou, que eu fiz o meu estágio nesse laboratório nos Estados Unidos e também tentando comparar as dificuldades das línguas e dos países e as porcentagens também, né, de como a gente pode ajudar. O que está dando certo lá a gente pode fazer aqui, ou o que está dando certo aqui a gente pode fazer lá, e a gente tem parcerias, na verdade, no Instituto do Cérebro ali com vários países, não só esse laboratório que eu fui, né? Então sempre também a gente fica aqui aberto para quem quiser estabelecer alguma pesquisa conjunta e mais, né? Acho que tu me... Agora, isso aí. Deu certo, tá. Muito bem, então vou passar aqui. Então vamos ao foco, né? Isso era só uma introdução para a gente ver que realmente tem gente que não sabe ler. Então, como a gente aprende a ler para tentar ajudar as pessoas que não aprenderam a ler. E aí eu falo agora de adultos e de crianças, né? Claro que no começo a gente sempre pensa em crianças, mas também o processo acontece com os adultos que aprendem também depois, né, da idade escolar, tentam aprender a tentar ler. Muito bem. Então, como a gente aprende a ler? Se é fácil, né? Super fácil, a gente aprende naturalmente a falar, que a gente tem os bebês e a gente sabe que esse processo ele acontece através de estímulo e as crianças já saem falando, né? Sem a gente ensinar explicitamente. Então, será que acontece a mesma coisa com a leitura? A gente também aprende a ler naturalmente, certo? É só querer. Eu falo isso, né? Para logo depois dizer que não. Que, na verdade, eu adoro essas fotos aqui, né? Das crianças aprendendo a ler. Então, não é uma coisa natural. É uma coisa natural. A linguagem, claro, é natural ao cérebro humano e a gente aprende a falar. E se a gente tiver pessoas falando à nossa volta, a gente vai naturalmente aprender a falar. Não é... Claro, devido... Se for numa situação, né, que a gente espera. A gente sabe
que tem outras situações, né, de cognitivas que não permitem, mas, teoricamente, né, a teoria das crianças sem prejuízo cognitivo é que elas vão aprender a falar só com as pessoas falando em volta delas ou algum estímulo mínimo, né? E para aprender a ler não é a mesma coisa, então não é natural aprender a ler. E aqui a gente vê essas fotos, né, das crianças, vamos colocar as crianças na educação infantil ali na escola, todas para aprender a ler sozinhas, e é isso que acontece, né? Não estou dizendo aqui que o estímulo do livro não é válido, e é claro que agora eu vou falar bastante desse incentivo, mas que não é natural. Então, a gente tem essa questão de que aprender a ler não é natural e precisa ser ensinado. A gente precisa ensinar. Aqui eu falo das crianças, mas tanto dos adultos, né, com essa taxa de analfabetismo que a gente quer diminuir. Aí, então, a situação da zona fronteiriça, também pensando nas duas línguas, como a gente faz para trabalhar isso, a gente precisa ensinar. E a instrução, ela precisa ser explícita, como eu vou falar aqui ao longo dessa fala bastante para vocês. É diferente aprender a falar do que aprender a ler. A ler a gente tem que se esforçar para aprender, porque a leitura ela é uma invenção cultural do ser humano. Então, a gente inventou isso depois de que a gente já tinha nascido, já falava e já fazia, enfim, já era programado, né? Então, a evolução ela não é tão rápida assim, né? Como a gente sabe, e nem acreditamos, né? Ou vai demorar muito tempo para que uma pessoa nasça sabendo ler ou alguma coisa assim. Então, a gente não é programado, né? Nosso cérebro para aprender a ler, a gente é programado para falar. E aí a gente consegue aprender, né? A gente inventou a leitura, né? Com a escrita cuneiforme, então faz tipo 5.000 anos, e comparado com a humanidade isso é muito pouco. Então é uma invenção cultural e a gente tem que aprender, a gente tem que ensinar uns aos outros, né, a como ler esse código que a gente inventou. Então, esse código escrito que a gente inventou para se comunicar. Bom, e por isso que acontecem as dificuldades. Então, aqui eu falo das dificuldades da dislexia, que são pessoas que não se adaptaram a essa invenção cultural, o que é natural, né? Esperado que algumas pessoas não se adaptem. Claro que a porcentagem é bem pouco agora ao longo, né, de toda essa leitura e escrita que a gente tem há bastante tempo, se pensar daí na nossa existência, né? Então, pessoal, né, eu digo, né, que a gente vive 100 anos, cada um de nós. Então, a gente tem alguns dados um pouco alarmantes para essa tarefa que não seria tão difícil. Aposto, né, que aqui todos que estão falando comigo nem se lembram muitos, né? Eu sou uma que não me lembrava, minha memória não é muito boa, minha memória de longo prazo não é muito boa, e eu não me lembro exatamente como foi meu processo, porque a gente esquece. Nós que aprendemos a ler lá com 6, 7 anos, a gente esquece o quão difícil foi para a gente, o que a gente precisava fazer e quanto a gente precisava treinar. Então, para a gente parece muito fácil, mas tem pessoas, para algumas pessoas, que não é tão fácil, né? E a gente acha que é natural justamente porque a gente esquece, mas esse processo, ele não é natural. E do Brasil, a gente tem esse dado alarmante que eu trago do Brasil, então, porque foi essa minha tese que eu estava falando para vocês, que eu defendi agora, né? Foi até online, no meio da pandemia foi diferente, a gente tem que se adaptar, né? Eu estava aqui nesse exato lugar falando, né, com a banca, mas deu tudo certo, foi online, deu tudo certo, só que esse dado, então, ficou, né, da minha tese, que a gente tem 76% das crianças no 5º ano aqui no Brasil. Claro, aqui eu generalizei, né, da amostra que eu fiz, que era do sul do Brasil, mas se a gente pensa que o sul do Brasil, né, no Brasil a gente tem esses dados que o sul é mais alfabetizado, então a gente pensa no sul do Brasil, né, 76% das crianças não estavam lendo adequadamente para a idade. Adequadamente, eu digo na fluência esperada, né, como a gente esperaria para eles compreenderem o que estão lendo, que é aquilo que a gente falou antes, né, que 55% chega no 7º ano sem compreender, que quer dizer o nível 2 de leitura, aquele da OCDE, quer dizer que eles conseguem responder uma pergunta se ela estiver no título ou na primeira linha, por exemplo.
Então, a gente vê que claramente eles não estão entendendo, né, o texto que eles estão lendo. E aqui, então, eu trago esse dado só para corroborar ainda mais, porque eu vi isso esse ano, né, quer dizer, o ano passado, foi uma coleta de dados, que 76% das crianças não estavam entendendo o que estava lendo, né? Então, a gente tem dificuldades de leitura, que é diferente da dislexia, que é isso que eu vou também falar aqui ao longo, né? Que a dislexia, ela é uma dificuldade, então, persistente de leitura, mas eu vou explicar direitinho. E a dificuldade de leitura, teoricamente, com condições adequadas, né? A criança viria a superar e a ler normalmente. E a gente tem essa prevalência, né, de 5 a 20% da população escolar. Esse aqui é um dado da Shaywitz, que é uma pesquisadora americana sobre dislexia. Então, isso aqui seria a população também mundial que ela fez, que teria a probabilidade, como é bem grande aqui, né, de 5, pode ser ou 5 ou 20, justamente porque ela está pensando no mundo todo. Então, a população escolar, seja do Uruguai, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou dos outros países, então eles têm aí de 5 a 20%. Tem línguas, né, que são como o inglês, que eu vou falar também, que são mais opacas, que a porcentagem fica maior. Línguas, talvez, que são mais transparentes, que nem o espanhol, também vou falar que é muito bom, que é mais transparente que o português, então poderia ficar ali nos 5%. A Associação Brasileira de Dislexia, ela é bem conservadora. Ela coloca ela fez, né, nesse relatório de 2011, né, já é um pouco ultrapassado, mas ela pegou 4%. Ela, digamos que 4% das nossas crianças têm realmente dislexia, que o resto é dificuldade de leitura, que não são superadas por várias questões, né? Aí aqui no Brasil a gente tem, né, várias questões também de condições, né, de ensino para nossas crianças e tudo mais. Então seria, com essa porcentagem conservadora, hoje seria 2 milhões, né, 2,25 milhões de crianças e adolescentes disléxicos no Brasil. Isso é muita gente, né? E a gente quer ajudar essas crianças e principalmente diferenciar aí também adultos e crianças que realmente têm dislexia, então aqueles adultos que têm dislexia que vão sempre ler, né, um pouco abaixo da fluência esperada, que seria a velocidade, e vão ter outras estratégias, não que eles não vão conseguir ler, eles vão, mas eles vão ter que ter outras estratégias e serem mais instruídos a como fazer isso, e as crianças aqui com 76% que podem superar e que é que a gente quer que supere, né, e que leiam normalmente. Então, Mari, uma pergunta. Quando tu falou sobre línguas opacas e transparentes, o que tu estava querendo dizer sobre o espanhol e o inglês? Eu não devia ter Vai falado explicar depois? Eu não devia ter falado tão antes, mas eu vou pular para lá. Porque não, fala depois então, não tem problema. É, porque às vezes... Bom, se eu não chegar lá, daí eu explico, porque era o tempo também, a gente fica meio em dúvida, né? Será que vai dar tempo de eu falar tudo? Será que não vai? Mas eu vou explicar, assim, do português e do espanhol. Esse é um pouco para frente ali, agora eu vi, né? Mas eu vou chegar lá, eu acho que vai dar tempo, né? A gente está aqui 11h18, mas vai dar tempo. Que a aprendizagem da leitura, justamente porque a gente precisa fazer essa adaptação, que vai ter também a diferença entre as línguas. Então, a gente precisa adquirir, né, um conjunto complexo de operações, que são representações gráficas que se transformam em representações fonológicas e semânticas. Então, a gente tem que saber o som da letra, a gente tem que saber o som das letras quando elas juntam e formam uma sílaba, o som da palavra inteira, e aí não só a representação fonológica do fonema, como semântica, saber qual é o significado. Então, se a gente para pensar que a criança começa a ter a dificuldade lá na letra, quando ela chega na palavra e realmente na frase, daí num texto, a gente já chega na compreensão que fica difícil. E a gente precisa criar, então, uma nova interface visual, vou explicar bem isso aqui, para a língua. E esse de Reyne, esse pesquisador francês que chegou nessa descoberta, que a gente cria, então, no nosso cérebro, a gente se adapta e cria uma nova interface visual para entender aquelas letras. Então, para aprender a ler, a gente precisa ter essas capacidades cognitivas, né, para fazer essas operações,
o domínio do código ortográfico, que a gente vai definir, então, em cada língua, né? E a compreensão do princípio alfabético até chegar na leitura fluente. Aqui, eu estou falando mais de línguas, que nem português e espanhol, mas tem já estudos em mandarim, né, com línguas icônicas e não alfabéticas. Mas o que eu vou falar para vocês vai ficar mais nessa questão do código ortográfico do princípio alfabético. Muito bem, então a gente precisa a consciência-chave, a operação-chave é a consciência fonológica e fonêmica, que a gente precisa manipular na nossa mente e contrastar na nossa memória os sons dos fonemas e dos grafemas, saber que cada grafema tem um som. E essa natureza abstrata do fonema, que para nós hoje em dia já parece mais fácil, que a gente aprendeu a ler, é difícil, a gente tem que ensinar as crianças explicitamente com o abstrato, é isso, né? Que a gente não se dá conta, mas, por exemplo, aqui em português a gente tem o T, por exemplo, da palavra tia. Eu falo tia aqui, mas se a gente for para o Nordeste, eles vão falar tia. E esse continua sendo o mesmo fonema, o fonema representado pela letra T. Então, isso é, sim, abstrato, porque não é um som exatamente para uma letra. E ainda quando também precisa ser aprendido. Então, essa natureza abstrata de contrastar, porque vai ter situações na palavra, então, por exemplo, o nosso R também, né, que vai ser, se a gente quiser fazer forte no início, no final de palavra, no início ou no meio da palavra. Então, a gente vai ver sobre essa natureza abstrata um pouquinho hoje, e é isso, então, que torna, às vezes, se torna mais difícil para o disléxico. É essa consciência fonológica e fonêmica, a contrastação e a manipulação dos fonemas que correspondem a grafemas dentro das palavras, certo? Muito bem. Então, a gente tem aqui que a aprendizagem da leitura ela é um pouquinho diferente da fala, porque a gente tem essas duas, a aprendizagem, né? Ela é tanto natural, porque a gente vai pegar mecanismos da fala para aprender a ler, mas também vem muito do ambiente, né? Eu sempre faço essa analogia de que são softwares que a gente precisa instalar no computador. Então, o computador já vem com uma programação, né, com hardware, e a gente precisa instalar softwares para que ele consiga fazer outras coisas, né? Para a gente consiga instalar um software de imagem ou para ler PDF. Então, agora a gente está instalando, na verdade, um software no nosso hardware, que é o nosso cérebro, para saber ler. E a gente vai precisar, então não é que não tem nada natural, a gente vai precisar de todas as áreas da linguagem e o que a gente tem já para a linguagem oral, sim, para aprender a ler. Muito bem, então esse ambiente, né, esse nurture é o que a gente precisa, que é prática, estímulo, instrução explícita. As crianças precisam entender esse princípio alfabético, precisam dominar o código ortográfico e aí precisam ter a consciência fonológica. Então, essas três coisas precisam ser explicitamente ensinadas para que elas aprendam a ler. Um adulto igual numa situação de... Até a gente ia começar agora um projeto que... enfim, devido à pandemia, né, foi adiado, que era com adultos analfabetos, e quanto mais explícito essa aprendizagem é, mais fácil eles aprendem também, então tanto criança quanto adultos, certo? E a gente só consegue aprender isso por causa da neuroplasticidade, então justamente o nosso cérebro é plástico, e por isso que a gente consegue, digamos, instalar esses softwares, porque o nosso cérebro permite. Então, a gente faz essas modificações funcionais e estruturais no cérebro para que ele aprenda a ler. E aí, aqui, a gente tem a questão da dislexia, que é uma falha, né, na instalação do software. Aqui eu só coloquei para a gente pensar que como é mais fácil para a criança do que para o adulto, né, aprender a ler, por isso a gente quer, né, acabar com as taxas de analfabetismo, mas o nosso cérebro, ele é, e vamos, né, conseguir, mas o nosso cérebro, ele é menos plástico quando ele é adulto. Então, por isso que é tão fácil ensinar crianças e por isso que a gente não lembra, porque o nosso cérebro, na verdade, ele está fazendo milhões de conexões aqui. Eu até coloquei que nos primeiros anos de vida, né, de 700 a 1000 novas conexões se formam para o neurônios entre segundos. Então, o cérebro está muito aprendendo, ele está absorvendo, ele está pronto, ele está preparado, ele quer tudo.
Então, para a gente é muito mais fácil aprender e por isso que a gente esquece, porque é uma coisa que a gente automatiza, esquece e libera espaços cognitivos para outras questões que a gente precisa pensar mais, como compreensão, por exemplo, né? Então, a gente tem um espaço liberado para compreensão, porque para nós, não, a gente não faz mais esforço nenhum para transformar esse P em pã e lã e que dá plá. Então, para a gente, isso já está automático. E aí, a gente libera espaço para entender o que a gente está lendo. E isso é muito importante, né? Claro que o nosso cérebro, daí já vieram pesquisas dizendo que continua plástico, por isso que é, sim, possível aprender mesmo depois de adulto, mas a plasticidade ela é menor. Aqui agora eu vou começar a ser mais específica sobre o que muda então no nosso cérebro. E aí, para a gente ver, então a gente precisa dessa reciclagem neuronal. O que é isso? Então tem uma área no nosso cérebro, que é no lobo ocípito temporal, que eu vou mostrar para vocês, e ela precisa dessa invariância. Então, vou mostrar aqui para vocês o que eu quero dizer com isso. O nosso cérebro ele é programado para ter a variância visual com objetos e rostos também, faces. Então, é essa área, né, entre ali a área que identifica objetos e a área que identifica rosto, ela vai se reciclar para também, né, uma área entre essas duas áreas, identificar letras. Então, aqui, isso aqui é uma caneca, certo? Uma xícara, uma caneca. Isso aqui também é uma caneca. E pode ser, inclusive, a mesma caneca. Então, se eu pego aqui uma caneta e mostro para vocês, vamos ver agora, isso aqui é uma caneta, isso aqui é a mesma caneta, isso aqui é a mesma caneta, se eu colocar ela na diagonal. Então, isso aqui a gente chama de variância do processamento visual. Tu não vai achar que é outra caneta porque eu mudei assim, ou porque eu mudei assim. Tu sabe que é a mesma caneta, que nem aqui, a gente sabe que isso aqui é uma xícara e que a virada com a haste virada para o outro lado também é uma xícara. Então, a gente tem xícaras aqui. Agora, o que acontece quando a gente precisa aprender a ler? Essa área, justamente no lóbulo ocípito temporal, ela vai ter que se adaptar para invariância, porque isso vai mudar. Então, aqui a gente tem a letra B. A gente ensina para as crianças e para os adultos. Eu falo muito de crianças, né? Mas isso é no geral, é só porque o nosso projeto é mais com crianças e eu fico mais com elas na minha cabeça, tá? Mas é para qualquer pessoa que está aprendendo a ler. Então, aqui a gente tem B. Então, ela precisa saber que aqui é B. Se eu mudo para o outro lado, eu tenho um D, eu tenho um D. Então, mudou o som. E tem, inclusive, palavras, né? Que se eu troco só o B ou só o D, eu vou mudar a palavra toda. Então é diferente da caneta, que aqui, estava aqui, ela é uma caneta, tá aqui, ela é uma caneta. Aqui não, aqui é o B, aí se eu virei a bolinha para o outro lado, já é um D. Se eu virei a bolinha para baixo, eu posso ter um P. Se eu virei a bolinha para o outro lado, eu posso ter um Q. São sons totalmente diferentes, são fonemas diferentes, certo? E pato ou bato, por exemplo, são palavras diferentes, né? Um pato, um animal, ou bato já pode ser, meu Deus, de estar batendo em alguém, não sei, né? Então, são coisas totalmente diferentes e o nosso cérebro precisa aprender isso, precisa se tornar invariante para saber que quando eu mudo o lado, eu mudo a letra, eu mudo o som, eu mudo o fonema. E é essa área, então, a área da forma visual das palavras, que foi descoberta pelo Dehaene, esse pesquisador francês, né? Que é aqui essa área que está pintada em roxo ali, entre o lóbulo occipital e o lóbulo temporal, por isso. E ela foi, então, né, nomeada a área da forma visual das palavras. Então, a gente tem uma área da forma das palavras na nossa cabeça, justamente para entender a ler. E aqui é um estudo muito legal deles. Alguma pergunta? Não. É um estudo muito legal deles com adultos analfabetos. Agora eu falei tanto de crianças, né? Que aí é a ativação dessa área para ler palavras. Então, a gente vê que a ativação dessa área ela é maior lá nas crianças, ali na bolinha em vermelho e branco dentro, né? Nas crianças que aprenderam a ler quando eram, que hoje já são fluentes, mas que aprenderam a ler ali com 6, 7 anos, lá no início da escola, e aqui a bolinha roxa, né, são os dois extremos,
são os adultos analfabetos, ou seja, quando eu mostro uma palavra para esse adulto analfabeto, essa área do cérebro dele vai praticamente não ativar. Por quê? Porque ele não fez esse processo de adaptação, né? É um adulto iletrado, então, né, que não sabe ler. Então, essa área da forma visual das palavras, ela não vai estar adaptada e a invariância vai continuar, porque se ele não sabe ler, é mais útil, né, para a gente, digamos assim, no processo evolutivo, a gente tinha que identificar um animal, independente do ângulo, se ia nos atacar ou não, ou até hoje em dia, quando tá vindo um ônibus, eu quero identificar também, né, já sei que aquele ali é meu ônibus, eu vou pegar o ônibus, então é útil para a gente não ter essa invariância, mas se torna extremamente necessário para a gente aprender a ler. Então, tá, é muito conceito, muita teoria, eu sei, então qualquer pergunta que tiver também eu vou tentar ir mais devagar e chegar lá na parte das línguas, mas aqui a gente tem então esse modelo de dupla rota de leitura. O que quer dizer isso? Que o nosso cérebro, então, para ler, depois que ele se torna fluente, por exemplo, ele vai usar outra rota, ele vai usar uma rota mais, um caminho, né, mais direto. Então, quando a gente está aprendendo a ler, a gente vai... Aqui o A, tá, representa só o lóbulo visual, que é quando a gente enxerga. Então, a gente enxerga como enxerga objetos e pessoas. Depois o C ali seria a área da forma visual das palavras. Então, a gente precisa passar por ali para saber essa conversão, né, das letras. E a área B é uma área que eu vou mostrar para vocês, que essas duas áreas não estão ativadas no cérebro do disléxico. Por quê? Porque ele não vai ter, então, também essa adaptação visual que eu expliquei para vocês, e essa área B, que é o giro angular, que é justamente a conversão do grafema em fonema. Então, eu converto na minha cabeça a imagem em som, e é essa a dificuldade principal do disléxico, transformar aquela imagem em som. Para ele é tudo muito parecido, porque ele não está colado, digamos, o som com a escrita da letra. E então a gente tem essa rota que a gente chama de fonológica, justamente porque a gente faz essa conversão até chegar aqui na área de Broca, né, que é a área clássica da linguagem, a azulzinha, onde a gente processa e também produz, né, fala palavras. Então aqui eu botei algumas palavras em português, por exemplo, descafeinado, ou stalkear, que é uma palavra nova, né? Quando a gente stalkeia alguém na internet, quer dizer que a gente procura informações sobre ela, é uma palavra que a gente trouxe do inglês. Então, essa palavra, mesmo que eu não saiba, né? Que eu seja uma pessoa mais velha e não esteja ligada nas redes sociais, eu vou conseguir ler essa palavra, porque ela foi aportuguesada. Então, aqui eu tenho stalkear. Eu vou ler ela, né, som por som, e vou conseguir ler. Agora, em português, e aqui começam as diferenças das línguas, que eu vou falar porque eu acho que é interessante, né, para vocês. Em português, a gente tem palavras irregulares, por exemplo, muito. Cadê o N desse muito, né? Cadê o in? Então, muito. Então, a gente tem que decorar. E aí entra bastante essa rota lexical, que é a outra, por isso modelo de dupla rota. Então, uma vai por cima e a outra é que não passa por esse amarelinho, ela vai direto da área da forma visual das palavras para o processamento aqui na área de Broca. Por quê? Porque são palavras que a gente decora o som direto. Eu não estou fazendo a conversão grafema-fonema, que nem eu fiz ali em descafeinado ou stalkear. Porque eu já sei que aquele conjunto de letras é muito, porque eu decorei. Ou táxi. O X a gente nunca sabe em português o som do X, justamente porque ele é irregular. Então aqui eu tenho que decorar que é táxi. Poderia ser taxe, por exemplo, ou poderia ser tasse, ou, por exemplo, né, a palavra exemplo é com X em português e tem som de Z, então poderia ser tase. Então, por isso que a gente tem essa outra rota que é mais de memorização. Nós, adultos alfabetizados, já usamos as duas rotas o tempo todo, porque tem palavras que a gente vai decodificar som e transformar, e tem palavras que a gente já vai decorar. Então, mesmo as palavras mais frequentes, né? Agora, descafeinado, para mim, por exemplo, eu não passo pela rota fonológica, porque é uma palavra muito recorrente no meu dia a dia. Então, palavras frequentes também, elas são lidas mais rapidamente, justamente porque vão por essa
rota lexical, que a gente chama, que é justamente do léxico, de memorizar, né? Ali botei outros exemplos, trouxe, ou cela e cela. Qual é a diferença de cela e cela com S ou cela com C? O som é o mesmo. Então, aí tá também uma irregularidade, porque o som é o mesmo, mas eu vou ter significados. Então, aí a parte da semântica, lembra que também eu falo muito do som, mas também tinha representação semântica, que a gente tem que colar nessa representação fonológica. Então, é um negócio que eu vejo, eu preciso transformar em som, e esse som ainda tem um significado. E também cada sonzinho dentro da palavra tem um significado, porque são fonemas, mas a palavra toda também tem um significado. Então, é muito ligado, né? Representação fonológica com representação semântica. Aqui eu sei que cela com C, que vai ser a cela do, por exemplo, do bandido, da cadeia, né? E selar, cela ali com S pode ser do verbo selar, que a gente tinha em cartas, por exemplo, colocar um selo, ou selar uma amizade, né? Pactuar uma amizade. Então, quando a gente troca o S pelo C, muda o significado, e isso é irregular. Então, a gente tem essas duas rotas, né? Nós, adultos alfabetizados, e elas... Mas porque a gente passou, né, por esse processo de frequência. Então, as regras também precisam ser ensinadas para crianças, por isso esse código ortográfico, esse princípio alfabético, é isso que a gente vai ter que ensinar para elas, certo? Aqui, qual é a diferença? Já adiantando um pouco, deixa eu ver. Aqui vai chegar nas línguas diferentes. Aqui, qual é a diferença, então, para o espanhol, por exemplo? Porque o espanhol, já vou pular para cá, então, que é mais fácil, ele vai ser uma língua mais transparente. Então, a gente tem esse quadro, tá adaptado da Seymour, que é uma pesquisadora também famosa na área da leitura, e foi adaptado pelo Dehaene, esse que descobriu, né, essa área da forma visual das palavras. Então, a gente tem, as línguas têm diferentes profundidades ortográficas. O que quer dizer isso? No português, eu dei exemplo para vocês aqui de irregularidades. Então, um som, por exemplo, um grafema, por exemplo, X, vai ter mais de um som. Em exemplo, ele é um som de Z, né? Aqui em táxi, eu trouxe, ele é um som de X. Então, eu preciso ensinar essa irregularidade para as crianças e elas vão ter que decorar. Então, isso que deixa o português menos transparente. Isso que eu quis dizer, que ele não é tão transparente, ele é mais opaco, porque eu não vou ter essa ligação direta. O que acontece? Aqui no espanhol, vocês podem ver que o espanhol está um pouco mais para transparente do que inglês, né? Sendo aqui bem transparente e aqui profunda ou opaca, né? A ortografia. É quase igual, claro, né? Porque o português tem esse X, tem esse muito também, que eu falei para vocês, e o espanhol tem um pouco menos disso, porque no espanhol, por exemplo, E vai ser sempre E. Aí vocês podem me ajudar mais, né? Do que eu mesmo sei. Mas pelo meu aprendizado também de espanhol, que E vai ser sempre E. Agora, em português, um E aqui, até esse de transparente, por exemplo, vamos pegar esse exemplo, em espanhol seria transparente, por exemplo, né? Sempre com E, T. Em português, eu já falo transparente. Olha como é diferente esse E que tá antes e o E último. O último E já tem som de I em português. Transparente. E é isso que torna o português um pouquinho mais, né, opaco que o espanhol. Por exemplo, o E também, ele pode, o mesmo E que vocês estão vendo aqui no final de transparente, em outras palavras, até mesmo sem acento, ele pode ser E, né? Ou o também, por exemplo, o tem som de O ou som de O. Às vezes, para uma pessoa até que fala espanhol ou uma língua que não tem essa diferença, é difícil de identificar essa diferença entre E e O e O. Mas, por exemplo, quando eu falo bola para vocês, eu vou jogar bola, né? De jogar futebol ou a bola redonda, é com O, é bola, mas é o mesmo som, não tem nenhum acento ali. É só a letrinha O aqui, que nem ela está em ortográfica, que é ortográfica fechado. Então, essa é a irregularidade do português, por exemplo, uma delas, né, que nem a do X, que eu já falei, todas contam, vai somando para o português ser mais opaco, uma língua mais profunda. E para o espanhol ser um pouco mais transparente, quando eu não tenho, né, a mesma letra E aqui de diferentes, por exemplo, se eu falar assim em espanhol, esse E vai ser sempre E. O primeiro E de fe, o segundo ren,
o terceiro, e, tes. Então, vai ser sempre e. E em português a gente muda um pouquinho. Por isso, no espanhol é mais transparente, mas ainda tem línguas mais transparentes, como aqui o finlandês, por exemplo, né? Que não vai ter... O finlandês, basicamente, uma letra vai ter um som, sempre. Não tem nenhuma exceção. E aí, ele é uma língua mais transparente, né? Ele é tido como uma das mais transparentes, porque para aprender, então, a ensinar, né? Até uma pessoa, agora a gente falando, então, de ensino de segunda língua, né? Ensinar finlandês, por exemplo, claro que às vezes eles vão ter sons, né, glotais, por exemplo, que para nós que não temos vai ser difícil fazer. Mas vai ser mais fácil entender, porque a gente vai saber que uma letra tem um som, e não vai ter essas dificuldades um pouquinho, que nem aqui no português, né? Até de escrita também, por isso, então, o princípio alfabético e o código ortográfico, porque na escrita, né, ortografia, eu também tenho irregularidades, como aqui em cela e cela, que é o mesmo som, mas é só uma irregularidade ortográfica, de escrita. Então, por isso que o português se torna um pouco, né, mais opaco, e a gente tem... Aí, então, se vocês perguntarem pelas línguas, né, a gente tem aqui, eu acho que o inglês, né, que tu ia falar, Paty? Não, eu ia falar que é bem interessante pensar sobre isso, porque os alunos, por exemplo, quando estão aprendendo português, às vezes se irritam com essas coisas. E como a gente está tão acostumado com a nossa língua materna, que a gente aprendeu desde criança, a gente acha que a nossa língua não tem nenhuma dessas irregularidades, que o que a gente fala automaticamente está ali na escrita. Mas, por exemplo, eu aprendendo espanhol, tem algumas palavras do espanhol, por exemplo, o nome de rua que eu aprendi aqui, tem uma rua Jackson, e eles falam Jackson. Então, também porque é um empréstimo do inglês, né? Eu achava muito engraçado e muito difícil depois para saber como que eu pronunciava essas palavras que vêm do inglês aqui no espanhol. Outra irregularidade é a questão do Y, dos dois L's, né? Também, dependendo da região, vai ser pronunciado de uma forma diferente. Show, yo, jo, sei lá. Exato, isso aí são algumas irregularidades. A gente não tem consciência, né, das irregularidades da nossa língua, porque a gente aprende ali a ler tão pequenos, normalmente, né, que a gente acha que aquilo é tudo natural, e não tem... E quando a gente começa a aprender uma língua, um aspecto legal também é que a gente começa a ter mais consciência sobre a nossa própria língua, né, começa a comparar, enfim. Isso então... é bem legal, porque eu vou falar, eu acho que vai dar... Era tipo 1 hora, né, Paty? Vai dar tempo um pouquinho, não tem problema. Vai dar tempo de eu falar bem da dislexia, porque tu falou que essa questão é muito importante, porque teve uma pesquisa que uma pesquisadora, até aquela Shaywitz, que eu falei que era bem famosa, que falava que era ruim para os disléxicos aprender outra língua, porque eles iam confundir muito, porque é difícil de alfabetizar eles, porque eles já confundem as letras, mas como tu falou, claro, ela é uma grande pesquisadora, porque ela foi uma das primeiras, né? Mas como tu falou, hoje em dia, já 20 anos que a gente tem aí, né? 30 anos de pesquisa de neurociência, que foi pelos anos 90 que começou, a gente tem agora uma outra visão, que na verdade é bom para o disléxico, justamente por isso que tu tá falando, porque a gente torna mais consciente esse processo, né? A gente nem sabe da nossa língua às vezes, mas quando a gente aprende outra língua, a gente começa a comparar. Ah, não, na minha também tem alguma coisa, como é que é na minha língua, como é que é na outra. Então, isso, na verdade, vieram pesquisas para dizer diferente, para dizer que, na verdade, não prejudicava, mas é inclusive, bom para eles, né, também aprenderem outra língua para justamente refletirem mais sobre a língua, porque, que nem tu diz, para os alunos, às vezes, que são de outras áreas, né, também tenho alunos de espanhol de outras áreas, então, tipo, eles não entendem, às vezes, o pensamento. A gente tem que saber muito explicar, né? Pensar em como explicar, porque eles não vão estar cientes das coisas que a gente, que fez letras, que se tornou professora, que pensa sobre a língua, que a gente sabe que e e é. Um falante do português também não vai saber e é, ele só fala diferente, mas ele não tem a consciência, né? Que nem no espanhol. Gostei desse exemplo do Jackson, né? Que para espanhol tem outra palavra também que até hoje que eu estava conversando com os amigos num lugar que é o Parque Baixo,
Se escreve Batle, ou alguma coisa assim. Então, quando a gente vê escrita a palavra, tu nunca vai dizer que se diz assim, que se fala assim. Então, eu demorei para relacionar o nome escrito ao lugar que as pessoas falavam. Que, se eu não me engano, me corrijam, saber, né? mas eu acho que é Parque Bache, né? Que se diz. E se escreve Batle. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, ainda mais que o espanhol é mais transparente, né? Mas por isso, então, que não tá que nem o finlandês, né? Porque também tem suas peculiaridades. Baixo. Mas, desculpa, Parque Bache, em realidade, se uma pessoa fala bem, diz Bache. Bache? Parque Bache. Bom, não. Eu acho que se uma fala rapidinho, não diz. Passa, Mas eu escuto muita gente que diz Parque Bache, pessoas bem faladas. Mas se a gente for pensar nisso que a Mari estava falando, se fosse Bache, não teria que ser com C e H? Bache? Não, Bache. Não, Bache é outro exemplo. Não, Parque Bache. Sim, bom, eu escuto sempre Parque Bache, mas igualmente não é uma palavra transparente, se a gente for pensar no que a Mari estava falando, né? Sim. Porque o som é o bairro onde eu moro. Eu nunca ouvi ninguém falar Bache. Nunca. E faz 10 anos que eu moro aqui no Uruguai, é Parque Bache. Inclusive a própria. É isso de ter mais de um som, a gente não ouve ninguém falando Bache. Bache e Ordonhes, não, ademais o nome da rua. E mesmo se fosse Bache, não ia ser transparente, porque, né? Porque a maneira... O Che, no espanhol, é CH, né? Normalmente representado esse som. Então, teria que ser Bache. É uma novidade. A forma Bache, para mim, é uma novidade. Tipo, 10 anos, nunca ouvi. Não. Muito poucas pessoas, mas eu he escutado, sim. Eu acho que isso, mas isso é legal, porque isso de ter mais de uma pronúncia já é também a irregularidade, né? Então já é porque o espanhol não tá ali tanto que nem o finlandês ou outras línguas mais transparentes, porque se tu tem mais de um som já para uma mesma palavra, a gente já tem uma irregularidadezinha, né? Não tão grande, não às vezes que nem as que eu apresentei do português, mas já é uma irregularidadezinha mesmo. E às vezes a gente percebe diferente mesmo, né? Ou não percebe, depende disso. Bom dia. Bom dia. Eu sou de Tacuarembó, mas eu sei que no Colônia, creio que por exemplo, tem tanjarina, que elas dizem. E nós, todo Uruguai, fala tangerina. Então, isso é como para mim custou entender que, mas é do lugar de cada um. E também tem palavras no interior que ficam mais perto da fronteira que eu conheço, mas aqui não é muito comum. Sim. Isso também são irregularidades. A gente tem mais de um nome para a mesma palavra, né? A gente tem aqui no Brasil também, tipo, aipim, eu acho, né? A gente fala, e lá em cima já é mandioca. Daí é até mais diferente do que como é que é? Tanjarina ou tangerina. Até mim, a gente se acostuma com uma pronúncia e fica difícil fazer a outra, né? É bem essa a questão. Aqui, até sobre as línguas, tem esse mapinha que é desse livro do Dehaene, que esse livro do Dehaene, que eu falo tanto desse pesquisador, é Os Neurônios da Leitura, como o cérebro aprende a ler. Então, ele diz bem direitinho todas essas descobertas dele, muita coisa do que eu estou falando eu tirei daqui, inclusive esse mapinha, que diz daí é na Europa, né? Porque essas meio eurocentrismo essas pesquisas, né? Mas que a gente tem o espanhol e o português lá, né? Então aqui é para as crianças que estão na primeira série. Então os erros que elas cometem. Então aqui a gente tem aqui seria Portugal, daí o português de Portugal, as crianças depois de 1 ano de aprender a ler,
elas ainda estão errando 23%, né? Porque justamente por causa dessas irregularidades, a gente não... Ontem mesmo eu estava dando aula para uma criança com dificuldade de leitura e ela falou, porque o ovo... Porque, na verdade, isso é um verbo irregular do português, né? Porque seria eu ouço no presente. E ele falou eu ouvo, tentando regularizar com os outros verbos. Então, no primeiro ano de aprendizado, a gente ainda tem esses 23% por causa dessas irregularidades. E olha que a Espanha, 6% de erros, então, na leitura de palavras, né, pelas crianças, porque justamente o espanhol está aqui, né, um pouco mais transparente. Então, para as crianças com 1 ano de treino, né, instrução explícita, ensinando qual é o som de cada letra, formando sílabas, para depois formar palavras, eles erram menos depois de 1 ano de aprendizagem. Por causa disso, né? Então, aqui até a gente tem depois outro... Esses 2 gráficos são desse livro, Os Neurônios da Leitura, né? E os erros... Aí eu ia até falar do inglês, acabei não falando, né? Então, tu vê, olha aqui no espanhol, né? Fica um pouco... A linha, né? Fica chata, porque não tem muita diferença, porque eles não têm tantas irregularidades para aprender. No inglês, já eles começam errando um monte e depois acertando mais. Esse aqui, na verdade, é leitura de pseudo-palavras. Eu acho que eu vou ter um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, são palavras que não são da língua, mas seguem as regras, né? Essas regras e esse princípio alfabético. Por exemplo, em português, a gente inventou umas aqui para fazer com as nossas crianças, tipo truga. Truga não existe em português, mas segue os padrões silábicos do português. Então, essa tarefa aqui, na verdade, esse segundo gráfico era na leitura dessas palavras diferentes, que eles tinham que olhar para a palavra e ver como seria, né? Que não existe, mas como seria. Então, em espanhol, por isso que não muda, justamente porque vai ter mais regularidades se a gente inventar essas palavras. Já o inglês, olha aqui, né? Porque o inglês é muito mais opaco, então, que nem eu falei. Então, aqui é profunda, né, a ortografia do inglês, porque aí, sei lá, coitada das professoras de inglês, né? Porque tem que ensinar uma vogal, um A ou um O, vai ter, tipo, muitos sons, dependendo do contexto da palavra, né? Aí a gente até poderia pensar em exemplos, eu não sei, tipo enough ou true. Então, é tudo com O, né? Ou U, ou UH, e é diferente. Todas essas palavras que também não fazem o menor sentido. Então, a gente precisa aí de professores, né, muito bons de inglês, com instrução explícita para explicar e para as pessoas também memorizarem. Mas é isso aí. Agora, para finalizar, então, acho que eu falei demais, mas eu queria falar um pouquinho mais específico da dislexia, já que estava no nome da palestra, para a gente entender, então, a diferença. A gente tem todo esse aprendizado da leitura, né, essa adaptação, que depois a gente esquece, né? Hoje eu leio trouxe muito, né? Táxi, e não me é difícil, porque eu já tenho muitos anos de leitura e de aprendizagem da leitura. Então, para nós, né, alfabetizados, não é difícil. Mas o que acontece, então, com os disléxicos? Ele é um transtorno também de aprendizagem, porque vão querer aprender a leitura, que foi só inventado pela gente, só que é uma dificuldade inesperada que a gente não espera, né, que a criança, que nem aqui a gente vê que os erros vão diminuindo, a gente espera que as crianças vão aprendendo, ou os adultos também, quando a gente ensina. Então, é uma dificuldade inesperada e persistente, então ela continua. E a gente tem... Claro que a gente tem exemplos de pessoas que driblaram isso muito bem, né? Mas é uma dificuldade que ela persiste e a pessoa com dislexia, se eu botar uma pessoa com dislexia e sem, a pessoa sem vai ler muito mais rápido, com muito mais fluência e vai entender muito mais, justamente por causa desses recursos cognitivos que são liberados para a compreensão, do que alguém com dislexia, porque ele tem essa dificuldade de ler. Mas aqui também é importante dizer que é uma dificuldade de ler, não é nenhum déficit cognitivo. Se eu falar o texto oralmente para aquela pessoa, ou pedir para ela me contar, vai ser intacta a compreensão, por exemplo. Então, a dislexia realmente é essa dificuldade
inesperada na leitura, porque não é como se fosse a dificuldade de aprendizagem que vai gerar dificuldade na compreensão, que a criança realmente não está conseguindo entender. É diferente, é um déficit, né, que a gente fala, cognitivo, que é somente nessa conversão da letra que a gente está vendo na tela, que a gente olha com nossos olhos, então, por exemplo, a gente precisa do lóbulo occipital, e que a gente converte em som e representações ortográficas e com significado, tudo isso, então que não acontece, mas a compreensão de uma criança, por isso que tem também bastante esses estudos e esse projeto que eu faço parte para falar para as escolas, faço prova oral, se fizer a prova oral, a criança pode acertar tudo. As crianças com dislexia, inclusive, a gente faz teste de QI, né, de coeficiente de inteligência, justamente para rejeitar a hipótese de outras perdas cognitivas, e tem uma incrível taxa, uma taxa muito alta, às vezes eles têm o QI, né, esse coeficiente de inteligência mais alto do que a média normal das crianças, porque não tem nada a ver com inteligência, e sim com dificuldade nessa questão da consciência fonológica, né, da conversão grafema-fonema. Então, a gente tem aqui os 3 níveis que se manifestam, né? No comportamental, eu vou ter essa leitura lenta, que vai ser trabalhosa, uma criança ou um adulto, né, não vai querer ler na sala de aula, não vai querer fazer tarefas. Então, por quê? Porque é trabalhoso, é difícil, e eu vou chutar muito, eles adivinham, tentam adivinhar as letras, né? Então, uma leitura imprecisa. Aí, esse processo psicológico seria justamente esse processo fonológico de associação, né, do grafema com o fonema. E aí a gente chega no nível neurobiológico, que realmente tem essa disfunção que a gente fala a nível cognitivo nessas áreas posteriores. Então, essa pesquisadora Shaywitz, que era a famosa lá dos Estados Unidos, ela tem essa assinatura, né, uma assinatura neural para a dislexia, que quando eu peço para uma criança aprender a ler, ou um adulto, isso aqui é disléxico adulto, na verdade, nesse livro dela. Então, eu vou pedir para eles lerem e vou ver qual áreas do cérebro são ativadas. E daí o disléxico não vai ativar aquelas 2 áreas que eu expliquei para vocês. Tanto a área aquela da invariância visual, que era a área da forma visual das palavras, quanto a área aqui em cima, né, que é esse giro angular, que converte, então, os fonemas em grafemas, os grafemas em fonemas, e manipula também, né, eles dentro das palavras. Então, essas 2 áreas não vão ativar como deveriam, justamente por causa dessa dificuldade. Então, o que vai acontecer? A pessoa tem essa dificuldade persistente, então ela vai ter que lidar com isso. O meu cérebro, ele não se adaptou, então como é que eu vou fazer? A gente tem pessoas incríveis, tipo Tom Cruise, é disléxico, e ele é um ator. Pensa, meu Deus, como é que ele decorava os textos, né? Então, ele não lia, ele decora por áudio. Então, alguém lê o texto para ele, ou grava, né? E aí ele fica com a gravação, decorando as falas deles normalmente. Ele pode fazer o trabalho dele normalmente, a dificuldade dele é justamente com a leitura. Então, se ele tiver que ler um texto de um papel de um filme, pode ser que ele demoraria tipo o dobro do tempo, né? Ou o triplo do tempo, e ainda assim teria que reler, porque iria confundir essa questão das letras. Então, ele grava e é um ator excelente. Então, a gente sempre dá exemplos, né? Dizem, né, mas isso é especulação, porque ele faz tempo, mas que o Einstein também era disléxico. Então, a gente... É uma especulação científica, né? Não tem comprovação, porque naquela época não se sabia tanto, né, sobre dislexia, mas é uma pessoa brilhante, né? Foi uma pessoa brilhante. Então, a gente sempre enfatiza isso, né? Que para as crianças, o que é ruim? Elas começam a rodar na escola, né? A repetir o ano, porque não estão conseguindo fazer as tarefas, mas é só uma adaptação nossa daí, né? Dos professores, que a gente poderia fazer a tarefa. Claro que a gente sabe todo o trabalho, o que é, né? Mas de fazer a tarefa de uma maneira diferente, né? O ensinar. Por isso que ensinar a língua também é bom, mas vamos ensinar bastante na parte oral, então reforçar a parte oral para depois passar para a escrita. E tem muitas coisas que a gente pode fazer para driblar essa dificuldade deles, né? E eles mesmos, então, vão ter que se adaptar. O disléxico consegue ler, só que ele vai ler de maneira mais lenta, vai ser mais trabalhoso para ler. Ele vai ter outras estratégias, né? Então,
a gente vê, por exemplo, em estudo que áreas homólogas, que a gente chama que são as mesmas áreas. Então, por exemplo, essa área aqui aí eu estou falando sempre do hemisfério esquerdo, mas a gente vê que no disléxico ela tá ativando no hemisfério direito. Então, ele pede ajuda para o outro hemisfério para conseguir fazer o mesmo processo. Então, é mais trabalhoso, mas ele consegue fazer. Então, a gente tem que, claro, não desistir, né? Não fazer tudo oral, mas a pessoa tem que saber, né? Ler minimamente por causa da nossa sociedade, que a gente se tornou uma sociedade letrada, até para ler a placa do ônibus, né? A gente precisa saber a ler, então a gente vai ensinar e tentar estratégias, por isso que a instrução explícita é para todo mundo, mas para o disléxico ela é maior, né? Tem programas de intervenção, que chama, né, que são com fonoaudiólogas, que fazem um trabalho incrível. A gente também tem aqui no nosso Instituto do Cérebro as fonoaudiólogas que trabalham justamente, fazem uma especialização inteira, né? Tem no curso delas, mas daí depois uma especialização inteira em como trabalhar nessa questão do som com a letra com as pessoas com dislexia. Então tem várias maneiras que pode ter uma intervenção de sucesso e a pessoa pode conseguir ler, mas ela sempre vai demorar um pouquinho mais, né? Vai ser uma leitura mais lenta, vai ser uma leitura mais trabalhosa, justamente porque quando a gente olha cognitivamente, a gente vai estar vendo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, não vai estar ativando. Apesar de se a pessoa treinar bastante, talvez aqui, como eu mostrei, comportamentalmente, a gente não vai ver essa leitura tão lenta mais. Mas aqui no neurobiológico, a gente ainda vai ter aqueles sistemas posteriores que não estão ativando. Então, essa pessoa está se esforçando mais, mas com esforço ela pode vir a ler normalmente, não normalmente, né? Mas vir a ler, conseguir ler. Então, a diferença da dificuldade de leitura que eu falei lá no começo para a dislexia é justamente essa. A gente sempre vai ter, né, a dificuldade na dislexia persistente. A dificuldade de leitura não, daí pode ser por quê? Porque eu estou ensinando, porque tem muitos mitos, daí seria, eu acho, até quase outra palestra aqui, também tem pessoas de educação que são de outras correntes, a gente tem uma briga um pouco teórica, mas tem muitos mitos de que se eu der os livros para as crianças, elas vão sair lendo. Porque, claro, se tem crianças que já são de nível socioeconômico mais alto, que são muito estimuladas em casa, às vezes elas começam a ler já em casa, e olha que incrível estar lendo naturalmente. Mas não é natural, a gente precisa trabalhar com as crianças, e muitas vezes as crianças de nível socioeconômico mais baixo, que não são estimuladas em casa, ficam com dificuldade justamente porque não foi ensinado. Só mostrei o livro para a criança, mas eu não ensinei explicitamente o som de cada letra, não expliquei das irregularidades, não expliquei para ela que ela vai ter que aprender todo um código ortográfico, que na verdade são sons, mas que a gente escreve o som desse jeito, cada letra vai ter um som, e também agora em português depende do contexto, às vezes muda. Então, isso tem que ser ensinado. Claro que tem crianças que aprendem naturalmente, mas não é naturalmente, é porque em casa já está sendo muito trabalhada a consciência fonológica, com brincadeiras de rima, ou canções de ninar, né, que eu estou cantando para minha filha, ela já está fazendo brincadeiras. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa... Pode ser ludicamente, né? Não estou dizendo que precisa sentar a criança e dizer essa letra é esse som, vamos lá, repete 10 vezes. Não, né? Pode ser de maneira lúdica, de maneira legal, mas que ensine, né? Que fale para ela sobre isso. Então, é essa a diferença, mais ou menos, que a gente tem. Aqui é só para mostrar uma imagem, então, do nosso laboratório, mas que é muito parecida, por isso que eu disse também no começo das parcerias, né? Que a gente tem esse laboratório nos Estados Unidos, mas é tão legal saber dessas coisas, né? Do Jackson ou do Bruce de espanhol, para a gente ter essa consciência de global, né? E aqui também aqui é com crianças, não, aqui eram adultos americanos, e aqui é crianças brasileiras, e a gente vê um padrão, né, na neuroimagem cognitivo bem parecido. Então, a gente tem aqui na direita o disléxico. Olha como ele está ativando a outra área, então a área homóloga, o hemisfério direito da área de Broca, aquela área da frente, para conseguir fazer o mesmo processo. E aqui a dificuldade de leitura, a gente tem que a criança está ativando a área correta, né? Que até aqui a área da forma visual das palavras é aqui embaixo, né? Que está em outro corte, esse cérebro aqui. Então aqui o disléxico ativa bem mais, ativa toda a área de face, de objeto, porque não está conseguindo fazer realmente essa invariância, aquela das letras que a gente, mas está se esforçando.
E aqui, o dificuldade de leitura, ele tem os aparatos neurocognitivos, ele só está com dificuldade porque questões mil, né? Aí a gente tem aquelas questões ali do começo de analfabetismo ou de crianças que só leem palavras pela educação, às vezes, que a gente tem mesmo. Então, a gente não gosta de falar mal, né? Mas tem condições precárias em muitos lugares, né? Que nem aí no Uruguai tem esse dado diferente entre a fronteira e quando não é fronteira. Por que é o dobro, né? 1,5% de analfabetos, mas 3% nas áreas fronteiriças. Então, a gente não gosta de tocar nesse assunto, mas é preciso tocar nesse assunto, que é uma dificuldade aqui no caso da esquerda, que pode ser superada e que a criança ou os adultos podem ser alfabetizados e que a gente tem que investir somente tempo, né, e adequadamente o tempo, né, instruir adequadamente, ensinar as pessoas a aprender a ler, ensinar as pessoas a ler. Mas o disléxico, em comparação, vai ter que sempre dar outra estratégia, não que ele não tenha, e não que já não se tenha, né? Que as fonoaudiólogas têm todos esses... Daí tem mil projetos de intervenção, tem vários, né? Para testar a eficiência de como seria melhor para eles lerem normalmente, mas que eles não vão, às vezes, ativar as áreas do lado esquerdo que são necessárias. Isso a gente vê bastante. Então, essa é só para a gente ver o que é com crianças brasileiras e aqui adultos americanos. Então, essa pesquisa com dislexia, ela já é bem geral, né? Ela já é bem... Aqui, 2003 foi isso lá nos Estados Unidos, né? Então, ela já é bem assim, estudada, né, em vários... E com várias populações, o que é importante, né? Com várias comunidades diferentes. E é isso que a gente tem que fazer, né? Então, era isso, eu acho que eu tinha para dizer para vocês. Não sei se foi muito técnico, eu fico com medo, mas às vezes, assim, para explicar é realmente difícil, né? Explicar esses 3 níveis, que não é uma coisa só. Mas se tiver qualquer pergunta também, eu fico aberta. É claro que eu tinha programado 1 milhão de slides. Eu tenho um comentário, Mari. E aqui tem o final, vou botar no final. Eu acho que tem vários professoras escutando, e eu fiquei pensando sobre o que tu estava falando sobre as crianças com dislexia, que vocês fizeram essa pesquisa para medir o QI, né, deles, e que normalmente é acima da média. E eu acho que deve ser bem difícil, assim, para uma criança, né, em idade escolar, lidar com a dislexia, principalmente se não é diagnosticada por causa da autoestima da criança, né? Nossa, isso é muito. Todo o trabalho que deve ser para ler, para fazer as tarefas, e daí a criança acaba desistindo, ou acaba achando que é burra, ou não sei como. E não como é comunidade... só em português, né? Tu pensa que as tarefas matemáticas, eles também escrevem o problema, né? O enunciado é escrito, então começa a ser geral na escola mesmo. Nem tu falou. Sim, então acho que é importante também os professores que a gente tenha acesso a mais conhecimento com respeito a esse tema, porque a gente pode ter, né, alunos disléxicos e eles acabam desmotivados e com a autoestima baixa, e de repente é só mudar a estratégia, fazer uma prova oral, como tu falou, ou avaliar de outra forma, ou dar mais tempo para ele conseguir ler. Tempo. Isso, mais tempo é ótimo. E também letra maior. Às vezes a letra maior e mais separada no quadro já vai ajudar a ser mais acessível para todo mundo. São coisas simples às vezes, né? Sim, achei super importante, super legal. E super interessante a tua pesquisa, maravilhosa. Sim, obrigada. Muito interessante, sim, obrigada. Eu tenho uma consulta. Diga. Pode falar. Mariana, a dislexia tem melhora absoluta ou não? Não. Ele é um transtorno, a gente não fala que é uma doença, né? Mas ele é um transtorno cognitivo, né? E ele é permanente. Então, o que pode acontecer, na verdade, pode ter uma melhora nesse... Deixa eu voltar lá. Nesse nível comportamental, que é o nível que a gente vê, né? Olha, eu não falei 1000 coisas. Esse nível aqui que a gente vê, ó. Cadê? Aqui, ó, o comportamental ali em laranja. Então, essa leitura, ela pode se tornar mais rápida, né? Ela pode
não aparentar tanto que ele é disléxico, mas ele acaba sendo um transtorno permanente a nível neurobiológico. Claro que estão sendo feitos outros estudos, que não é o meu, nesses projetos de intervenção. Como não é uma doença, a gente não gosta de falar de tratamento, mas é como se fosse. É um transtorno, então ele tem uma intervenção, que é essa questão de um tratamento, né, que é para a pessoa tentar ler, mas é um tratamento comportamental, né, com texto, às vezes com outras sensações, né, às vezes faz uma letra em argila, ou tu faz uma letra em balões, certo? Que tu consiga pegar a forma da letra. Então, tem vários projetos, né, de intervenção que são para a criança cada vez mais, ou para o adulto, naturalizar a leitura, porque na nossa sociedade não tem volta, né? Apesar de ser uma invenção cultural, é uma invenção que está aí, que a gente não vai voltar atrás. Então, é mais fácil eles se adaptarem, é melhor para eles, né? Porque que nem a Paty falou, na escola, mas também tem no trabalho, né? Pensa adultos no trabalho. Pensa o Tom Cruise até entender que ele não conseguia ler e que era melhor ouvir. Então, é uma questão que a gente tenta. Então, tem estudos para que se mude, mas o que a gente vê é que com esses estudos, apesar de todo o tratamento, né, da intervenção, o neurobiológico ainda fica muito assim, seja como eu mostrei aqui, ou seja como eu mostrei aqui. O neurobiológico, dificilmente uma pessoa que está lendo sem dificuldades e aprendeu a ler e está bem, e um disléxico, eu coloco na ressonância, dificilmente eu vou olhar no cérebro as ativações iguais da área, da forma visual das palavras, dessa invariância, dessa conversão também aqui mais, que estava nessa conversão grafema-fonema. Então, a gente, não vou dizer nunca, né? Não vou dizer que não pode, porque estão tendo vários projetos justamente por isso essas parcerias, né, de intervenção para talvez chegar nisso, mas o que a gente vê é que mesmo que o comportamental melhore e a gente vê a criança já não lendo tão lentamente, aqui no neurobiológico persiste a diferença, continua diferente. Ou seja, que é hereditário, não, é congênito. É isso, congênito, isso. E tem parte, sim, tem a dislexia porcentagem que é hereditária também. Então, a gente tem os dois. Tem pais disléxicos que têm mais chance de ter filhos disléxicos, né? Então, tem uma porcentagem de hereditária, sim. Por isso Obrigada. também é bom que a gente descubra isso quanto antes, né? Porque um pai disléxico que descobriu mais cedo, talvez ele já vá olhar com outros olhos o filho, pensar, será que ele vai passar pelas mesmas dificuldades ou não? Né? Tem chance, então ele pode ter intervenção desde antes, se tivesse intervenção desde antes de aprender a ler, por exemplo, já com 4, 5 anos, trabalhando esses sons, porque o que vai acontecer geralmente é que a criança não vai gostar, né? E a gente acha que, como é uma criança, a gente acha que só não gosta, não gosta de português, né? Não gosta de espanhol na escola. Então, é difícil às vezes de identificar, mas quanto antes, melhor. Justamente para a gente tentar que esse padrão mude aqui, mas o que se tem visto é que fica ali, né, congênito mesmo, né, que não muda na parte neurobiológica. Bem, obrigada, muito clara, ha sido todo esclarecedor. A gente tem que pensar, quanto mais esclarecedor for para os professores, né, o quão importante é isso. Ou até para se tiver um aluno também adulto já, né, que tem alguma dificuldade, mas que quer aprender outra língua, que quer aprender o português, pode dar, é bom que ele aprenda, só que vamos ter que tentar usar outras estratégias. Isso aí. Muito bem. Alguém mais tem alguma pergunta para Mari, para Mariana? Bom, então eu quero te agradecer, Mari, novamente. Muito obrigada. Foi muito, muito interessante a tua fala. Obrigada novamente. Um beijo grande e obrigada a todo mundo que assistiu. Eu posso fazer um registro aqui, tirar uma fotinho?
Ah, pode. Galera, então tá. 1, 2, 3 e... Foi. Obrigada, gente. Então, continuem acompanhando aí a Semana do Brasil, que está bem legal a programação. Às 6 da tarde tem o Rafael. Depois tem o WD às 5 e às 6h30 tem o Marcelo. E vamos até sexta-feira. Tá bom? Obrigada, um beijo grande para todo mundo. Obrigado a você. Obrigada, Paty. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.